mais uma vez então falando para vocês a respeito da volta às aulas, as crianças voltando para a escola. Aqui eu estou compartilhando meu conhecimento clínico de anos que eu recebo crianças com dificuldade em voltar para a escola e esse ano parece que está mais complicado, né? Então a gente já apresentou alguns vídeos aqui para a gente direcionar esse assunto. O que a gente precisa nesse momento é, dentro dessa caminhada, todo mundo seguindo o mesmo caminho, é a gente apresentar propostas. Quais são as propostas? Porque ficar criticando só não vai nos levar a nada. O que a gente precisa olhar nesse momento é que tanto dentro das famílias quanto dentro das escolas, as crianças têm percepções. Quais são as reais percepções dessas crianças? Se você perguntar para uma criança, tá? Olha para o seu professor, com quem que essa imagem de professor se assemelha dentro da sua casa? Se você perguntar para a criança, olha para o diretor, qual é a imagem dentro da sua casa de um diretor ou uma diretora, ok? Façam essas perguntas para os filhos, eles vão dar as respostas. E aí a gente começa a entender como que esse sistema funciona. E aí a gente começa a facilitar o funcionamento, tanto dentro de casa quanto o funcionamento na escola. Olha que interessante. Outra coisa, nós temos regras rígidas, tanto dentro de casa quanto nas escolas. Quais são as regras rígidas na sua casa? Quais são as regras rígidas na escola? Quais são as flexibilidades que as crianças encontram aqui? Quais são as flexibilidades que elas encontram aqui? Quem segue as regras rígidas aqui? São só as crianças ou os adultos também? E a flexibilidade? E na escola, quais são as regras que todos têm que obedecer e quais são que apenas as crianças obedecem? Então, dentro desse processo, nós começamos a colocar essa sistêmica dentro de uma organização. E aí sim, nós podemos seguir numa direção mais tranquilo. Dentro desse processo, olha só, a volta às aulas muitas vezes significa o que para as crianças? Eles saem de um período de férias flexível e vão para um período de rigidez. Dependendo da rigidez dentro de casa dos filhos, das famílias, perdão, eles vão para onde? Para a escola, onde eles encontram liberdade. Se eles não brincam, aqui eles brincam. Se aqui eles brincam demais, aqui eles não podem fazer. Percebem que o mundo é dual e que tudo isso no cérebro de uma criança fica um pouco confuso pela imaturidade que ela tem nesse momento de vida? Então, é o momento da gente começar a olhar dentro dessa direção o que a gente está fazendo. Tem uma frase que diz: todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Excesso de rigidez, excesso de peso, excesso de comida, excesso de atividade física, excesso de brincadeira, tudo isso por trás tem uma falta. Nós podemos falar sobre isso em outros vídeos, mas vamos observar então um pouco mais esse sistema para a gente ficar mais atento. Então, para a gente fechar essa série de 5 vídeos da volta às aulas, a gente precisa lembrar: vamos juntos, todos na mesma direção, um fortalecendo o outro, facilitando esse caminho dos filhos, né, das crianças, porém dentro de uma organização e de perguntas inteligentes e de diálogo entre quem está fora, que é a família, e quem está dentro, que é a instituição escolar, ok? Essas são as informações que a gente trabalha dentro das constelações sistêmicas pedagógicas, beleza? Obrigado, pessoal!